certo tempo atrás, Miguel e Maria, dois jovens, se conheceram, namoraram, né? E não conheciam o Deus que nós conhecemos. Eles gostavam muito de festas, eles gostavam de sair, ele gostava muito de beber, eles gostavam de dançar. Porque a vida sem Deus leva a pessoa a gostar de tudo que existe no mundo. Em vez de Deus ser a prioridade da sua vida, as coisas do mundo, as festas, as coisas do mundo é o que importa para essas pessoas. E assim era este casal. E eles se casaram. Vou tentando pular um pouquinho a história. Eles se casaram. E logo começaram, vocês sabem que antes, principalmente as pessoas que moravam em lugares no interiores, elas tinham muitos filhos. Todo ano eles estavam tendo, estava nascendo uma criança. E ali não foi diferente com aquele casal. E eles tiveram o primeiro filho, o homem primogênito. E depois que aquela criança nasceu, aí começou as contendas, ele começou a ir para as festas, deixar a família. E logo depois eles tiveram uma outra filha e depois uma outra. Na terceira filha, o que aconteceu? Ela não estava bem, ele ia para a festa, não trazia alimento mais para aquela casa. Ela começou a passar a necessidade. E ele indo para a festa, não dormia em casa, não ligava para a família. Porque a pessoa, quando está com o coração lá fora, não se importa mais com sua família, o bem precioso. E quando chegou ali, naquele momento, ela foi embora, se separaram, mas logo depois se arrumaram, voltaram de novo. E ali eles tiveram mais 2 filhos. Tinha um filho que ele tinha um problema que chorava. Dia e noite ela não sabia o que fazer, o que aquela criança tinha. Ela estava grávida do 5º filho. E aquela criança chorava, não sentava igual a gente. Ficava olhando só para cima, sentava com essa parte aqui, não conseguia sentar direito. Ela não sabia o que fazer, ela mandou chamar ele. E ele mandou dizer assim: eu não sou médico e nem dinheiro tenho. E quando eles chegaram ali, ela teve aquela criança com 50 dias daquela criança nascida, aquele homem não apareceu. E ela mandou chamar o seu pai veio, pegou ela com as crianças, travou uma briga com o pai dele, que disse: eu não sabia por que seu filho estava maltratando a minha filha. Sabe, queridos, e eles foram embora. Ele levou aquela mulher com aquelas 5 crianças. A Maria tinha 26 anos de idade, com 5 crianças. Os 2 primeiros anos ela ficou com o pai. Depois o pai se mudou e ela ficou sozinha. E ali começou uma mulher que nem estudo tinha, não tinha emprego, não tinha nada. Como fazer para alimentar aquelas crianças? E quando chegou ali, ela começou com o tempo a vender docinhos para uma cunhada dela, onde ganhava uma porcentagem pequena para sustentar, como alimentar 5 crianças. E a luta foi muito grande. Muitas vezes ela até batia, não tinha Deus, não tinha esperança, e ela até batia naquelas crianças. Sabe, queridos? E depois ela começou ela mesma a preparar docinhos, mingau para vender. E ela passava noite em claros, ela dormia 2 horas por noite. Porque à noite ela fazia e durante o dia ela vendia. Aquelas crianças praticamente estavam órfãs. E ali ela começava, ela cozinhava, ela fazia esses doces, pastéis, ela precisava fazer mingau. E ela fazia ali aproximadamente até 1h da tarde. Deitava, ali ela fazia, não era no fogão igual o nosso, a gás, era lenha, ela ainda tinha que arrumar lenha, cortar para fazer fogo. E ela colocou uma rede bem pertinho do seu fogão, onde ela deitava com as pernas para fora 2 horas por dia, para que ela logo levantasse para continuar, porque 7 horas ela tinha que sair.
E ali travou uma grande guerra na vida daquela mulher. O sofrimento foi tão grande, a dor era tão grande, porque ela precisava e ela não dava os filhos a ninguém. E ali ela começou aquela vida. Depois o filho mais velho começou a ajudar a sair para vender os doces, mas era uma criança aproximadamente com 8 anos de idade. E uma criança de 8 anos gosta de fazer o quê? Ele gosta de brincar, de carrinho, de pipa, de peteca, dessas coisas. E ele ia fazer, comia todos os doces que ele levava. E ele levava uma grande surra tão grande que a sua costa ficava cheia de marcas. E ali era o dia daquela criança. E certa vez ele estava ali comendo os seus doces. Ele disse: eu não vou voltar para casa porque eu não vou apanhar. E ele chegou naquele lugar chamado Vila Maiuatá, no Pará. Ele foi para um pavilhão que eles chamavam lá, tinha uma laje, subiu e ali só de shortinho aquela criança dormiu. Mas vejam como é Deus. Naquele momento que aquela criança dormiu, um senhor daquela cidade subiu, não sei para que ali, talvez para contemplar as estrelas, era noite. E ali ele viu aquela criança dormindo com frio. E ele pegou, olhou para aquela criança e reconheceu, porque era um lugar pequeno, onde quase todos se conheciam, principalmente a história daquela mulher. E ali ele pegou, quando chegou ali, ele foi avisar a mãe daquela criança. Ele não chamou a criança. E a mãe veio. Quando a mãe veio, aquela criança ali com frio, talvez com fome, sabe? Viu aquela criança e disse que nunca mais ia bater naquela criança. Pegou o seu filho e levou. Sabe, queridos, aquela mulher, ela conheceu o Deus verdadeiro. Porque 2 comportores pisaram naquele lar. Levou a mensagem.